No outono, gente, alguns hospitais chegam a registrar um aumento de até 40% nos atendimentos de pacientes com doenças respiratórias e agravamento das alergias. São as vítimas de uma associação que prejudica demais o nosso organismo. Dias quentes, noites frias e tempo seco. E entre as principais causas desse maior fluxo em prontos-socorros estão a sinusite, a rinite e a bronquite, que são o tema de hoje do Você e o Doutor, com o nosso grande médico de família, doutor Antônio Spreuser. E, doutor, eu quero começar falando sobre a sinusite. Ela é realmente uma inflamação? E qual é a parte do nosso corpo que ela atinge diretamente? Então, Ana, a sinusite realmente é uma inflamação e ela acomete essa região do nosso rosto, que são os seios paranasais, seios maxilares, seios frontais, etimoidais e esfenoidais. E dentro desses buracos que vocês estão vendo, eu vou mostrar agora numa animação melhor, para vocês verem de perto. Então, esses seios paranasais, eles servem para quê? Eles produzem essa substância verde que vocês estão vendo, é um muco. E esse muco, ele serve para hidratar, para umidificar o ar que você respira. Então, o ar que você respira agora, ele é muito seco, né? Mas esse seio paranasal, ele umidifica, faz com que aquele ar que entra no seu pulmão seja mais umidificado. O que acontece geralmente na sinusite é que esses orifícios, que o muco ele é drenado, como vocês estão vendo, ele passa a não funcionar, ele pode entupir, ou por um processo inflamatório, bactéria, já eu vou falar. E esse muco não drena, ele não sai daí, ele aumenta, ele inflama, pode virar pus, pode dar uma série de sintomas que já eu vou falar para vocês. Então, isso é sinusite. É isso que acontece nessa parte mais do ano, que é o outono. Meu querido amigo professor doutor Antônio Spreuser, muita gente sofre com sinusite no Brasil e no mundo. Agora, quais são as causas da sinusite, doutor? Então, as principais causas, César Filho, da sinusite estão aqui representadas. Então, a gente tem vírus, fungos e bactérias, que são agentes infecciosos que moram já no nosso corpo, no nosso nariz. A gente respira muito esses agentes infecciosos. Já que eu estou falando em respirar agente infeccioso, poeira é um fator etiológico muito importante, porque a pessoa pode ter alergia. Já que eu estou falando em poeira, se você não tem uma higiene no nariz, se você não escova os dentes, não tem uma higiene na face, é difícil. Os problemas anatômicos, como o desvio do septo, impedem que o muco seja drenado com facilidade. E o tabagismo, associado a tudo isso que eu estou falando, piora demais o quadro e pode predispor você ao tabagismo. E, finalmente, quando a Ana acabou de falar na mudança brusca da temperatura, muito quente de manhã, muito frio à noite, de madrugada você vai ter que sair. Então, isso é muito ruim e são fatores predisponentes e são causas fundamentais, Ana, desse tipo de doença. Agora, doutora, a dor de cabeça, ela está sempre presente com a sinusite? Quais seriam os principais sintomas para a gente conseguir identificar? Boa. Os principais sintomas, como você falou da dor de cabeça, tem sim, mas tem outros. A obstrução nasal é um sintoma que você não consegue nem respirar, né? Além que você não está conseguindo respirar direito, essa secreção nasal, ela fica acumulada, muitas vezes ela pode ser até com pus, uma substância verde que sai pelo nariz. Isso pode infectar, pode dar febre, pode causar dor de cabeça, que é uma das causas da dor de cabeça da sinusite, é a febre. Além disso, o mal-estar geral, você chega no pronto-socorro, no seu médico e fala que está com esses sintomas, associado também à falta de apetite, redução do olfato. Essa é outra coisa, redução do olfato. Você não sente o gosto da comida mais. Você vai tomar um café, não tem gosto do café. Então, todos esses são sintomas muito presentes na rinite, na sinusite, na bronquite, mas especificamente na sinusite. Agora, doutor, em vários tipos de doença, o brasileiro tem por hábito, às vezes, não fazer o tratamento até o final. Ah, já estou bom, já posso voltar a trabalhar, já para de tomar medicação e já parte para a vida, porque é a vida de todos nós, de todo trabalhador, né? No caso da sinusite, quando ela é maltratada, ela pode evoluir para algo mais sério e mais problemático para a pessoa? Pode sim, César. Você tocou num ponto fundamental, porque a pessoa começa o tratamento e para, né? Exato. Mas a sinusite, se você não tratar, ela pode levar a meningite. Ixi. E pode levar também a problemas oftalmológicos. Você começa a não enxergar direito. Então, o tratamento que a gente costuma fazer, a gente dá antihistamínico, que é evitar as alergias, um pouquinho de cortisona, corticoide, o asseio e a asepsia nasal, lavar o nariz com um pouquinho de corticoide, ajuda bastante.
anti-inflamatório, geralmente analgésico se tiver febre, e se tiver secreção purulenta, secreção esverdeada, a gente tem que começar antibiótico, senão não vai melhorar. Então esse tratamento tem que ser feito por um clínico ou otorrinolaringologista, que são os médicos que lidam com esse tipo de doença. E tem que ser levado até o finalzinho, né? Principalmente quando você vai com antibiótico. Mandou 10 dias, 15 dias, o médico receitou, tem que ir até o fim. No terceiro dia você está melhor, eu vou parar. Não pode parar. Não pode, tem que dar continuidade. Exatamente. Agora, doutora, a rinite é um problema que pode afetar também a qualidade de vida das pessoas. Sim. Existe alguma relação da sinusite com a rinite? Tem sim. Às vezes a rinite pode levar a sinusite também pode levar a rinite. Mas olha só que coisa interessante, dentro do nosso nariz, na mucosa do nariz, tem esses pelos que vocês estão vendo. E esses cílios aqui, pelinhos, eles levam o muco para frente e para trás. Olha o que acontece agora no nosso nariz, quando você tem uma rinite que pode ser alérgica, infecciosa, qualquer tipo, né? Dentro do nosso nariz, a gente tem essa concha nasal, olha como é o nariz por dentro. E você pode ter uma inflamação, olha como fica vermelho isso. Fica bem edemaciado, bem inchado, e os nervos que passam por essa concha nasal, esses nervos ficam muito inflamados também. E isso é que pode levar ao quadro clínico, aos primeiros sintomas e sinais da doença da rinite. Agora, a rinite pode ser alérgica, pode ser inflamatória e pode ser hereditária também, ou ela sempre é hereditária, doutor? Então, boa pergunta sua. Vamos dar uma olhadinha nas principais causas? A gente não pode esquecer que tem a febre do feno, que essa hereditária mesmo é causada pela alergia a qualquer tipo de... Vamos ver os principais... Vamos ver os primeiros sintomas. Primeiros sintomas. Primeiros sintomas. Vamos ver o que a pessoa tem. Olha, não para de espirrar, fica o dia inteiro espirrando. Já é uma dica que isso pode ser uma rinite, claro. Depois a pessoa pode ter congestão nasal. Você vai ver que o teu nariz não para de pingar. Tá? E você vai respirar, não entra o ar muitas vezes no nariz. E associado à coriza. E é uma coriza que não para. Você pode deitar, você pode levantar. Quando você está deitado, você vai sentir que a aguinha vai para a garganta. Os olhos ficam irritados pela proximidade do nariz. E essa inflamação e essa alergia vai para os olhos também. Caramba! E além disso, Ana, você tem coceira nos olhos, nariz e garganta. É um sintoma generalizado, principalmente nessa rinite alérgica que a gente fala. Que a gente fala que é a febre do feno, que você fica alérgico, já nasceu com esse problema, né? Eu sofro com esse problema, Você? Meus olhos ficam lacrimejando, corre lágrimas sem parar. Eu espirro de 7 a 11 vezes. Sempre eu começo a contar, e não para, e não para. Então... Meu filho fala assim, para de respirar, papai. Como para de respirar? Não Porque pode. você respira e dá vontade de espirrar de novo, entendeu? Agora, doutor, como é que faz para tratar isso? Porque são muitos sintomas e muitas verdade. coisas que realmente atrapalham o dia a dia. É verdade. Então, para a gente começar o tratamento dessa doença, a gente sempre tem que lembrar que o antihistamínico, ele vai entrar no seu corpo, porque nessa rinite você libera muita histamina, né? E essa histamina você tem que bloquear com antihistamínico. Descongestionante nasal, às vezes um pouco de corticoide, deixar o nariz bem úmido, o pulmão úmido para tirar o catarro. E se não melhorar, a gente entra com antibiótico, porque geralmente a rinite pode ser viral. Você tem rinovírus, adenovírus, vários tipos de vírus, bactéria também, mas a principal causa é alérgica. E nesse tempo que a gente está passando agora, é o outono, né? É a alergia. Bom, nós falamos da sinusite, da rinite, vamos falar da bronquite agora, doutor? Vamos falar da bronquite. O que é mais afetado na bronquite? Especificamente são os pulmões ou não? Então, não é todo o pulmão, porque o pulmão é dividido em várias partes. Esses tubos que vocês estão vendo, essa árvore, né, essa ramificação, são os brônquios. A inflamação do brônquio é a bronquite, que eu vou mostrar para vocês agora numa ilustração como que funciona. Então tá lá o pulmão esquerdo, o pulmão direito. Esse tubo que vocês estão vendo, esses tubos são os brônquios. E quando você tem no brônquio, você tem muco. Esse muco serve para limpar o pulmão também. Só que às vezes esse muco que vocês estão vendo, ele não sai do pulmão, ele inflama a parede do brônquio. Se inflama a parede do brônquio, o ar também não vai passar direito. Você nem inspira, nem expira direito. E aí você pode ter os principais sintomas da doença, né? E a gente sabe que isso pega a população inteira. Agora, doutor, pega todo mundo. Porém, as crianças são mais acometidas pela bronquite. Por quê? Então, as crianças são mais acometidas porque quando elas nascem, o pulmão dela não está totalmente feito ainda. A imunidade não está totalmente já
O pulmão não está maduro. O pulmão não está maduro. E a gente sabe que até os 3 anos de idade a gente tem vírus também. O vírus sincicial respiratório, que dá bronquiolite, que é uma outra doença, mas a criança fica muito mais aberta a esses problemas de pulmão. O adulto também tem bronquite. Agora imagina você que fuma bastante. Você mora numa cidade poluída. Então esses fatores ambientais, pessoas que cheiram muito tóxico, a fumaça tóxica, desenvolvem bronquite com mais facilidade. Agora, também. doutor, como é que é possível detectar esse problema, principalmente nas crianças? Nem sempre o brasileiro tem condições de levar ao médico, nem sempre tem um sistema público de saúde eficiente. É verdade. E muitas vezes fica com aquela mania de brasileiro, Sim. sabe? Todo mundo é um pouquinho de pouquinho médico. de Médico e tudo. louco, todo mundo tem É um pouco, verdade, né? tem E toda aí a um razão. vizinho, alguém que fala, traz É. um medicamento. Como é que é possível especificar isso? Então, a gente vai, para entender isso, César, a gente vai ver os principais sintomas da doença, né? Então, a tosse seca ou com catarro já é um sinal de alerta que você tem que ter o diagnóstico na cabeça já de uma bronquite. Além disso, falta de ar e dificuldade para respirar. Quer dizer, você não consegue subir escada, você não consegue caminhar porque o brônquio está fechado, como eu mostrei naquela arte para vocês. O ruído para respirar é igual aquele miado de gato, aquela Chiadinho que chiadinho, fica. né? Porque o ar não entra e nem sai direito. Além disso, você tem um desconforto no peito. Parece que tem uma dor lá, parece que você não respira. Quando enche o pulmão, tem dor para respirar. Associado à febre e calafrios, quando a bronquite pode ser uma bronquite infecciosa também, causada por vírus e bactérias, que pode acontecer. O cansaço, ele é progressivo, você não quer nem sair da cama muitas vezes. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de doença, porque falta o apetite quando está associado a algum tipo de bactéria ou vírus. E essa falta de apetite deixa você também inerte, né? E o pior é que se piora a bronquite, o oxigênio não leva para os dedos. Então você vai ver os lábios arroxeados e azuis e a ponta, as extremidades também, que E já aí é é um um sinal de momento mais alerta importante, né? Importantíssimo, né, doutora? Agora, já que a gente está falando da bronquite, ela pode, se não tratada direito, tanto para criança quanto para adultos, Sim. evoluir para algo mais sério? Pode sim. Ela pode evoluir para uma pneumonia, e essa pneumonia pode pegar os 2 pulmões. Então, o tratamento é como a gente falou, começou, vai até o fim. Como que a gente faz? Geralmente a gente dá, se a tosse for persistente e não deixa você dormir, um calmante de tosse, mas precisa tomar cuidado com o calmante de tosse, porque a tosse ajuda você a expectorar. Além disso, mucolítico, para deixar a secreção pulmonar bem líquida. E expectorante, para você jogar para fora esse catarro. Muitas vezes um pouco de anti-inflamatório, corticoide e não corticoide, e associado, se for o caso, secreção pulmonar espessa e amarela e antibiótico. Bom, nós temos muitas dúvidas, né? A partir de agora eu vou deixar uma pergunta aqui para o Dr. Spreusser. Ele vai estar em nossas redes sociais respondendo as suas dúvidas. Participe, siga a gente lá no @hoje em dia e faça a sua pergunta para o professor Dr. Antônio Spreusser. A pergunta é a seguinte: a vacina da gripe pode ajudar a resolver algum desses problemas? Eu respondo lá na rede social. É uma pergunta que tem, porque todo mundo, a gente está chamando as Sim. pessoas, convocando as pessoas para que tomem a vacina da gripe. verdade. Ela pode ajudar nesses casos também, doutor? Boa pergunta, hein? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Semana que vem o professor Dr. Antônio Spreusser estará conosco mais uma vez, trazendo um tema de relevância para todos nós. Obrigado, Dr. Spreusser. Até a Obrigado semana que a vem. vocês.